Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de máquinas elétricas. Nós vamos ter uma aula aqui específica para resolver atividades, tá? Proposta no Google Classroom. Antes de dar prosseguimento, eu gostaria de avisar vocês, lembrá-los que nós estamos de quarentena, então é necessário você ficar em casa, resolvendo as suas atividades, tá? É necessário que você entenda que não está de férias, então é preciso criar um cronograma de atividades para conseguir responder todas as atividades propostas pelos professores e que hoje, né, 11 de maio de 2020, está aberta aí as inscrições para o Enem, então não deixem para o último momento, já façam sua inscrição do Enem, tá bom? Bom pessoal, não esqueçam de mandar as devolutivas das atividades, tá bom? E sem mais delongas, vamos começar a resolver as nossas atividades. Bom, dentre as atividades de máquinas que eu propus a vocês, ele tem essa aqui, ó. Ler a página 26 a 30 da apostila eletropidomática, que eu deixei na disciplina de automação, e resolver a questão da página 30 e, na verdade, página 32 e 33. Bom, eu tenho aqui a apostila já com o exercício. Então, nós temos aqui, primeira questão, o que faz o motor elétrico, né, gente? Bom, o motor elétrico é a máquina que transforma a energia elétrica em energia magnética, e essa energia magnética é transformada em energia cinética, que é o movimento. Você pode dizer que a energia elétrica é transformada em energia cinética, tá? Não tem problema. Na segunda questão, diz aqui, o estator é formado por bobinas fixas. A carcaça da máquina, do motor, enquanto o rotor é formado por elementos fixos ao torno do eixo interno ao estator. Esse texto aqui está dentro da leitura da apostila, tá aqui, ó, segundo parágrafo, tá? Estator com carcaça da máquina, rotor, torno do eixo. Faça a leitura do material. Terceira questão, nós temos aqui associar a primeira com a segunda coluna. Elemento do rotor é responsável pela criação do campo magnético. Bom, o elemento que cria campo magnético é uma bobina, tá? Ele vai transformar a energia elétrica em campo magnético, ele vai gerar o campo. Bom, nós temos duas bobinas no motor, tá? No motor monofásico, tá? Perdão, no motor de corrente contínua. Eu tenho a bobina de campo e a bobina da armadura. A bobina de campo fica no estator e a bobina de armadura fica no rotor. Então, o elemento responsável pela criação do campo no rotor é a bobina da armadura. Item C aqui. Elemento do estator que leva aqui, elemento do rotor responsável pela inversão da corrente é o próprio nome sugestivo, né? Comutador. Elemento do estator que leva a corrente da rede elétrica para o rotor é a escova. Perdão. É a escova. Tá bom? Número de linhas de campo magnético por unidade de áreas é o item E, o fluxo magnético. Elemento do estator responsável pela criação de um campo magnético no rotor. Quem cria campo magnético? A bobina. Bobina de campo que está no estator. Um momento. Dando prosseguimento. Verdadeiro ou falso? O campo magnético de motor de corrente contínua oscila periodicamente com a mesma frequência. A frequência e a oscilação periódica em motores de corrente contínua? Não. Então esse item é falso. Motor síncrono gira a uma velocidade diretamente proporcional ao número de polos? Não. A velocidade do motor é inversamente proporcional ao número de polos. Então esse item é falso. Quanto maior a quantidade de polos, menor é a velocidade do motor. A velocidade está diretamente proporcional à frequência aqui, ó. Então esse item é falso. A função de rolamento auxiliar nos motores monofásicos
é produzir um conjugado de partida. Se eles o motor monofásico não partem, se é verdadeiro. Tá? Essa é a função do rolamento auxiliar. A função do capacitor nos motores trifásicos é produzir um torque maior de partida. Esse item é falso. Tá? Para inverter a rotação dos motores monofásicos, basta trocar o rolamento auxiliar pela bobina de arraste. Não. Para inverter a rotação, basta inverter os polos do enrolamento auxiliar. O motor trifásico não precisa de enrolamento auxiliar, pois ele já possui 3 bobinas. Até aqui é verdadeiro, mas ele se torna falso aqui, ó, sendo 2 auxiliares. Não. É falso. O que significa para o motor de passo? Top 4.5. O que significa para o motor de passo? Possui 500 passos por volta. Para responder essa questão, vou trazer vocês aqui, ó, para essa figura, tá? Um momento. Vamos lá. Aqui. Ok. Bom, é assim que o motor de passo funciona. Cada vez que eu ativo uma bobina, eu faço esse motor ele girar. Olha o eixo dele girando, ó. Vendo? O eixo, foca nessa região, foca no rotor aqui, ó. Tá vendo? Gente, esse item amarelo é o passo que esse eixo deu, ou seja, é o quanto esse eixo se deslocou do ponto original, tá? E essa movimentação, ela tem uma angulação, porque uma volta completa são 360 graus. Então, esse deslocamento tem a sua angulação. Então, para responder essa pergunta, o que significa para o motor de passo possuir 500 passos por volta? Tá? Em um motor de passo, uma volta completa é igual a 360 graus ou 360 graus, tá? E esse deslocamento angular, deslocamento angular é feito em pequenos deslocamentos físicos, chamado de passo. Ou seja, para esse motor dar uma volta de 360 graus, o motor irá deslocar o eixo em 500 passos. Para que fique tranquilo, ó. Então, teoricamente aqui, ó, um passo, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Perdão. E cada vez que ele vai se deslocando, ele vai dando um passo. No motor de 500 passos, para esse eixo dar uma volta de 360 graus, sai desse ponto e dá uma volta completa, ele vai fazer esse deslocamento completo em 500 passos, nesse caso aqui. Defina o ângulo de passo e defina o meio ângulo de passo no motor de passo. O ângulo de passo, gente, é justamente isso aqui, ó. Aqui tá 0 grau. E aqui ele deu um passo, e esse passo tem um ângulo, tá? Tem aqui, ó, um deslocamento angularzinho aqui. Matematicamente, né? Deixa eu abrir aqui a calculadora. No motor de 500 passos, esse do exemplo, né?
Basta eu pegar o 360, dividir ele por 500 passos. Cada passo equivale a 0,72 graus. Ou seja, cada passo que o motor, cada passo que, cada passo que o motor der, ele vai estar deslocando 0,72 graus do ponto zero, tá? Um passo, 0,72. Dois passos, 1,44. Três passos, 2,16 graus. E assim até dar os 360 graus. Ou seja, para dar uma volta completa de 360 graus, esse motor vai precisar dar 500 passos. Como a gente pode aplicar em texto, né? Vamos ver aqui a pergunta novamente. Defina ângulo de passo. Ângulo de passo. Opa, escrevi corretamente, né, pessoal? Ângulo de passo. É ângulo resultante no deslocamento eixo de um passo. Opa. Esse ângulo é resultante entre angulação de uma volta completa do eixo do motor pela quantidade de passos do mesmo, né? Ou seja, do mesmo. E meio ângulo de passo, né? Meio ângulo de passo é a angulação do ângulo resultante da metade de um ângulo de passo. Simples, só isso. É meio ângulo de passo, é o ângulo resultante da metade de um ângulo de passo. Como assim, professor? Perdão. Enquanto um passo, né, quando um passo é esse movimento, tá? Há formas da gente dar meio passo, ou seja, andar só a metade de um passo. Se a gente andar metade de um passo, a gente desloca apenas a metade do ângulo completo, do passo completo, né? E como varia a velocidade de um motor de passo? A velocidade de um motor de passo está relacionada à velocidade entre os passos. Quanto maior é a frequência do passo, né, quanto maior
Tem até um textozinho aqui bem legal. Aqui. Aqui, ó. A velocidade é proporcional à frequência de comutação das chaves do circuito de comando. Copiei aqui, fica bem bonitinho. Também tá no texto, né? Você pode só copiar. 4.7 4.7 4.6. Então, pessoal, essa é a resposta, tá? São as respostas. Vou passar aqui rapidinho as respostas. Você pode pausar e copiar, tá? E tudo mais, pessoal. Fiquem atentos às próximas aulas que eu vou estar dando a resposta de outras atividades. Valeu!